Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo, nós iremos resolver um simulado sobre o regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, nós vamos aí dar início a esse simulado, mas antes gostaria de te pedir, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Sem mais delongas, tela. Questão número 1 diz o seguinte: levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. Toda unidade escolar poderá oferecer as etapas da educação básica e modalidades fora de sua tipologia em caráter excepcional e provisório, quando autorizada por ato próprio do governador do DF, titular da Secretaria de Educação. O titular da Secretaria de Educação é o secretário de Educação, ok? Secretário de Educação de acordo com o nosso regimento. E não o governador. Portanto, gabarito aí errado. Próxima questão diz o seguinte: levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. Entre as atribuições da equipe gestora está a promover e fortalecer a participação das famílias e da comunidade escolar nos processos de planejamento, execução, da avaliação do trabalho pedagógico na perspectiva da corresponsabilidade pelo processo educativo. Nós temos aí gabarito correto, porque você tem aí a equipe gestora com algumas atribuições, entre elas promover momentos para a participação da comunidade. Um dos momentos mais importantes é a avaliação institucional, ok? Portanto, você tem aí gabarito correto. Próxima questão diz o seguinte: levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. O exercício do mandato do conselheiro escolar será considerado serviço público relevante e remunerado. Pessoal, é serviço público relevante, só não é remunerado, ok? Então, por isso, gabarito errado. Questão 4 diz o seguinte: levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. Dentre os objetivos da educação especial está o atendimento educacional imprescindivelmente em classes comuns nas diversas etapas e modalidades da educação básica. Pessoal, cuidado com palavras como essas, porque na verdade lá no regimento não está falando imprescindivelmente, ou seja, obrigatoriamente. Lá não é obrigatório, ok? O texto diz preferencialmente, tá certo? Preferencialmente. Essa é a palavra que está descrita lá. Portanto, cuidado, gabarito aí errado. Próxima questão diz o seguinte: levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. A EJA EAD poderá ser ofertada em toda educação básica, observada a legislação vigente. Você tem aqui, pessoal, o primeiro segmento, são os anos iniciais do ensino fundamental. Aqui não há oferta. Você tem o segundo segmento, que é análogo aos anos finais do ensino fundamental.
ok? E você tem o terceiro segmento, que é análogo ao ensino médio, que também está ok para a oferta. Isso aqui tudo, pessoal, é educação básica. Se aqui não há a oferta, então não pode ser toda educação básica, portanto, gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte. Levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. Dentre as atribuições do coordenador pedagógico está articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a CRE, assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão democrática. Gabarito correto, você tem aqui o coordenador como sendo aquele que irá articular questões importantes como o andamento pedagógico escolar. Então, tudo que diz respeito ao andamento pedagógico escolar, que é justamente essa ponte que há entre a instituição e a comunidade, essa ponte que há entre a regional de ensino e a instituição. Então, essas pontes, quem vai fazer é justamente o coordenador pedagógico, ok? Próxima questão aí diz o seguinte. Levando em consideração o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item a seguir. O atendimento educacional especializado, sala de recursos, é um serviço de natureza pedagógica conduzido pelo professor especializado que complementa, olha só, aqui ó, complementa, essa palavra é importante, no caso dos estudantes com altas habilidades, superdotação, atendimento educacional realizado em classes comuns e em todas as etapas e modalidades da educação básica. Pessoal, quando se fala em altas habilidades, não é complementar, pessoal, é suplementar, ok? Cuidado com questões como essa, que podem ser questões aí que vão deixar aí justamente você confuso, você confusa. Quando se fala de altas habilidades, sempre há o suplemento, não o complemento, ok? Próxima questão aí, vamos lá? Questão de número 8 diz o seguinte. A partir do regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, julgue o item. A educação profissional técnica subsequente, palavra importante, é ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino médio. Pessoal, o gabarito correto, de acordo aí com o artigo 8º, que vem falando justamente sobre a questão da educação profissional técnica subsequente. Tá certo? Essa palavra é muito importante. Subsequente. Ok? Por quê, pessoal? Porque aqui subsequente só para aqueles que tenham concluído o ensino médio, ok? Gabarito aí, corretíssimo. Questão de número 9 fala o seguinte, de acordo com o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item. Não é permitido à unidade escolar, sob qualquer pretexto, condicionar matrícula de aluno ao pagamento de taxas ou contribuições. Gabarito certíssimo, de acordo aí com o artigo 255 do nosso regimento escolar, ok? Gabarito corretíssimo. Próxima questão diz o seguinte. De acordo com o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item. O estágio curricular é uma atividade de aprendizagem social, profissional e cultural devidamente supervisionada que visa a preparação para o trabalho.
também gabarito correto, de acordo aí com o artigo 105, ok? Aqui, pessoal, ele citou o artigo, a questão citou o artigo, ok? Por isso, correto. Próxima questão diz o seguinte: a partir do regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, julgue o item. A educação especial oferece educação precoce para a promoção do desenvolvimento biopsicossocial da criança com deficiência de risco ou atraso em seu desenvolvimento na faixa etária de até 4 anos incompletos de idade. Também questão correta, de acordo aí com o artigo 56, tá certo? Lá no seu inciso 2º. Próxima questão diz o seguinte: a partir do regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, julgue o item. A opção pela progressão parcial em regime de dependência é facultativa e deve ser formalizada no máximo 15 dias após a divulgação dos resultados finais, somente tendo direito a ela o estudante que participou da recuperação final. Também correto, de acordo aí com o artigo 226, ok? 226, no seu parágrafo único, ok? Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, julgue o item. A direção da unidade escolar promoverá uma verificação de segurança de rotina com a escolha aleatória de, no mínimo, 2 estudantes que, em ambiente reservado, terão seus pertences revistados na presença de pelo menos uma testemunha. Pessoal, essa questão aqui é uma questão errada, volta aqui em mim. E é uma questão também nova, ok? Essa questão é uma questão que não estava, esse artigo era um artigo que não estava no regimento anterior, não havia precedente aí para a direção fazer essa verificação, tá certo? Essa verificação é de segurança de rotina, mas aqui nesse novo regimento você tem essa precedência, tá certo? Essa oportunidade aqui que a direção a ela é dada de acordo com essas questões aqui. Existem alguns pontos que precisam ser colocados. O contexto está certo, mas aqui o que a banca fez, o que a Quadrix fez? A Quadrix pegou e trouxe a novidade, ok? Mas, como sempre, ela trocou os números, tá bom? Então vamos ficar espertos justamente para esses detalhes. É algo novo e existem alguns detalhes que você precisa prestar atenção. Vamos então para os detalhes? Vem para a tela. Você tem aqui alguns detalhes que são importantes. Onde é que está o erro? Eu vou colocar aqui, ó. O erro está aqui, pessoal. Você tem, na verdade, no mínimo de 5 estudantes que podem ser revistados. Eu não vou colocar revistados, não. Eu vou colocar verificação, que é a nomenclatura correta. Verificação, ok? E outro erro também, pessoal, foi no número de testemunhas. O número de testemunhas é de pelo menos 2 testemunhas, ok? 2 testemunhas. E outro ponto também é que a primeira coisa que acontece, então vou colocar aqui, ó, o primeiro ponto nesse momento da verificação que não foi colocado aqui, é justamente a solicitação da abertura espontânea, ok? Por isso a questão está errada, porque não existiram essas informações aí. Questão 14 diz o seguinte: a partir do regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, julgue o item. Os estudantes com deficiência auditiva leve
moderada ou profunda e severa receberão o mesmo atendimento curricular da turma cursada, no intuito de promover a inclusão e de evitar o prejuízo no conteúdo, podendo ser solicitado um acompanhamento por profissional habilitado. Pessoal, aqui mais uma questão também errada, tá certo? Porque na verdade, o que fala lá no artigo? Lá no artigo 131. O artigo 131 fala que precisa ter um atendimento curricular. Olha só a expressão específico, ok? Então por isso aí, gabarito errado de acordo com o artigo da lei. Questão de número 15 diz o seguinte: de acordo com o regimento escolar da rede pública de ensino do DF, julgue o item. Em caso de inobservância do regimento, o estudante estará sujeito à atribuição de ponto negativo no aspecto formativo do cálculo do componente curricular que descumpriu nos seguintes limites máximos: advertência oral ou retirada de sala de aula, menos 0,1, advertência escrita, menos 0,3, e suspensão de sala de aula no máximo 3 dias, menos 0,5. Por incrível que pareça, pessoal, esse artigo existe, está correto, de acordo aí com o artigo 310B, nos seus incisos 1, 2 e 3. Aqui foram 3 incisos que foram citados, ok? Por isso, gabarito correto. Ok, pessoal? Essas questões são questões que foram tiradas aí das últimas provas, são questões aí que exercitam realmente o seu conhecimento sobre esse documento muito importante, que vai cair na sua prova. A Quadrix gosta de documentos, de normativos, de legislação local, então você precisa realmente fazer esse simulado ponto a ponto, dê uma estudada na lei seca, para que você possa também se imbuir de pontos que aqui não foram trazidos pelas questões, mas leve esse simulado de forma bem tranquila e consultando o material também, consultando lá o regimento, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!